56 é depois. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa, verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Saúdo os colegas vereadores, vereadoras e aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, e aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão, e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Na forma do que dispõe o regimento interno, dou por aberta a ordem do dia desta sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário para que informe o projeto de lei a ser discutido e deliberado em regime de urgência nos termos do regimento interno. Projeto de resolução número 55/2015, atualiza e reforma o regimento interno da Câmara. Então, o artigo 1º, a presente resolução visa reformar o regimento interno da Câmara Municipal. Então, o artigo 2º, então, o caput do artigo 16 passará a ter a seguinte redação: as sessões ordinárias e solenes acontecem no período de 1º de fevereiro a 15 de dezembro de cada ano, independente de convocação. Bom, primeiramente está em discussão e votação o projeto de resolução número 55/2015 dos vereadores, a vereadora Cari, Radins Reif, Klaus Kran e Marcos Dal, na Comissão Parlamentar de Estudos para o Regimento Interno da Câmara. Objeto: atualiza e reforma o regimento interno da Câmara, que está em votação o projeto de resolução número 56 dos vereadores. Então, a redação do caput 184 do regimento interno e da outras providências. Primeiramente, então, vamos colocar o projeto de resolução em votação. Os vereadores que forem favoráveis para a votação do projeto, permaneça como estão. Projeto, então, aprovado por unanimidade, verificando, então, todos favoráveis. Colocamos, então, em votação individualizada por artigo. Solicito, então, ao vereador Klaus que faça a leitura do primeiro artigo a ser discutido e votado. Artigo 2º, o caput do artigo 16º e passará a ter a seguinte redação. Artigo 16. As sessões ordinárias e solenes acontecem no período de 1º de fevereiro a 15 de dezembro de cada ano, independentemente de convocação. Está em discussão o artigo 2º do regimento interno.
Com a palavra, a vereadora Cari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, a redação anterior, ela constava, então, que as sessões ordinárias aconteciam, então, de 21 de janeiro a 20 de dezembro de cada ano, independente de convocação. E aqui nós estamos sugerindo à comissão que as sessões ordinárias e solenes, para que elas aconteçam no período de 1º de fevereiro a 15 de dezembro de cada ano, visto que janeiro é um mês que nós temos pouca ação no município, é um mês de férias, e visto que nossa Câmara de Vereadores é uma das que menos, que mais trabalha em toda a região, então, visto que ainda contempla um período bem grandioso, né, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Então, por isso a gente fez essa alteração. Obrigada. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita. Acho que foi mais ou menos um acordo dentro da comissão, vindo de quase todas as bancadas aqui desta casa, então também já me manifestando favorável, conforme a vereadora Karen já explicou. Artigo 2º, ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, quem estiver de acordo com a redação do artigo 2º, permaneça como está. Artigo 2º aprovado por unanimidade. Solicito, então, ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo a ser discutido e deliberado. Artigo 3º. O caput do artigo 18 passará a ter a seguinte redação. Na primeira terça útil, a partir do dia 1º de fevereiro de cada ano, no horário regimental, a Câmara Municipal reuniu-se-á em sessão solene de instalação da sessão legislativa. Está em discussão o artigo 3º. Com a palavra, a vereadora Karen. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, também ele já vem ao encontro do artigo 16, discutido anteriormente, visto que a primeira sessão de instalação, a primeira sessão solene do ano, também precisa, da mesma forma, acontecer, então, na primeira terça-feira útil, a partir do dia 1º de fevereiro. É um ajuste que vem ao encontro, então, do artigo 16, aprovado anteriormente. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita. Ainda também já me manifestar favorável e apenas um segmento, como o início então é 1º de fevereiro, então a sessão de instalação, nada mais, só compondo o artigo 2º, então o artigo 3º, então vem também trazer a sessão de instalação para a primeira semana de fevereiro. Diante disso, me manifesto favorável ao artigo. Redação do artigo 3º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco em votação. Quem estiver de acordo com a redação do artigo 3º, permaneça como está. Artigo 3º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 4º. O caput do artigo 24 passará a ter a seguinte redação. O vereador poderá licenciar mediante ofício dirigido ao presidente da mesa diretora, nos casos e nas formas previstas no artigo 32 da Lei Orgânica do Município, além das previsões abaixo relacionadas. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2, a licença será concedida por prazo determinado mediante requerimento escrito e instruído por atestado médico independentemente de autorização do plenário, salvo quando o vereador estiver incapacitado de se locomover. Situação em que a presidente da mesa diretora de ofício e mediante atestado médico concederá a referida licença. Está em discussão o artigo 4º do Regimento Interno. Com a palavra, a vereadora Karen. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, este capítulo, este artigo fala sobre a licença e da substituição do vereador em si. Então, na verdade, houve um acréscimo no artigo, no parágrafo 2º. O acréscimo seria, no caso, assim, salvo quando o vereador
estiver incapacitado de se locomover, situação em que o presidente da mesa diretora, de ofício e mediante atestado médico, considerar a referida licença. No caso anterior, no regimento interno anterior, só constava a primeira parte da redação. No caso do inciso 2º, a licença será concedida por prazo determinado, mediante requerimento escrito e instruído por atestado médico, independente de autorização do plenário. Até lá era ponto. E, então, a nova redação, o novo parágrafo 2º, então, fica com a fala que anteriormente eu fiz. Ainda em discussão, a redação do artigo 4º. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadoras, distinta visita, também já de antemão, pelas palavras da Carmen, apenas algumas alterações no modo de fazer o licenciamento do vereador. Então, como a vereadora já explicou, também quero me manifestar favorável ao artigo 4º. Artigo 4º, ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 4º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Artigo 4º, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, que faça a leitura da próxima proposição, do artigo 5º. O inciso 1º do artigo 57 passa a ter a seguinte redação: ler em plenário a ata da sessão anterior. Está em discussão o artigo 5º do regimento interno. Com a palavra, vereadora Karen. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, esse artigo 57, ele vem ao encontro na função ao que compete o segundo secretário. Na verdade, é um ajuste na redação. Então, no caso, o item anterior, o item 1, falava em ler em plenário a ata e a pauta da ordem do dia, o que hoje é feito pelo primeiro secretário. Só ajustamos. Então, o item 1, ler em plenário a ata da sessão anterior. É só um ajuste. Obrigada. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita, também apenas uma questão de alteração da redação como era antes, e atribuição de primeiro para segundo secretário, então fica somente a ata para o segundo secretário. Diante disso, também me manifesto favorável. Redação do artigo 5º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 5º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Artigo 5º aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Klaus que faça a leitura do próximo artigo a ser discutido e deliberado. Artigo 6º, o caput do artigo 65 passa a ter a seguinte redação: os membros das comissões legislativas permanentes serão destituídos caso não compareçam sem prévia e escrita justificativa a 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões alternativas na comissão na mesma sessão legislativa, conforme verificação em um livro de presença. Está em discussão a redação do artigo 6º. A palavra, a vereadora Karen. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, esse artigo 65 também é um ajuste, na verdade a redação praticamente a mesma, nós acrescentamos o livro de presença, então conforme verificação em livro de presença. Então as reuniões das comissões irão acontecer e haverá a partir de agora então um livro de presenças para que a gente possa verificar quem compareceu e não compareceu nas comissões. Seria isso. Obrigada. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Klaus. Também me manifestar em relação ao artigo, então, como a vereadora Karen já explicou, apenas novamente algumas correções que foram feitas, ajustes, então também quero me manifestar favorável. Artigo 6º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 6º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Artigo 6º aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Klaus a leitura do próximo artigo. Artigo 7º.
O artigo 81 passa a ter a seguinte redação: as reuniões ordinárias das comissões permanentes serão realizadas em sala própria da Câmara de Vereadores nas quintas-feiras às 17h30. Os relatores das comissões permanentes ficarão encarregados de elaborar as atas das reuniões. Está em discussão a redação do artigo 7º do Regimento Interno. Com a palavra, a vereadora Karen. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, esse artigo 81, aqui existe uma mudança, porque as sessões, as comissões, elas se reuniam atualmente no mesmo dia da sessão ordinária, e nós amarramos, então, nesse sentido, o artigo 81 para que aconteça todas as quintas-feiras, às 17h30. Como também o parágrafo 4º, os relatores das comissões permanentes, eles ficarão encarregados da elaboração das atas destas reuniões. De cada comissão, então, existem os relatores, eles terão que elaborar uma ata e relatar o que aconteceu durante essa reunião. Então, seriam essas as duas mudanças. Artigo 7º, redação ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadoras, distinta visita. Também queria me manifestar em relação ao artigo 7º e dizer que meu voto é contrário, já dentro da comissão, como fui voto vencido, mas veio então ao plenário, e dizer que se formos organizados antes da sessão, estipularmos horários e conseguirmos nos adaptarmos, se for para outro dia, então a gente consegue se adaptar também ao horário das comissões antes das sessões. E ainda mais com horário determinado, que eu vejo, cada um tem às vezes seus afazeres, todo mundo sabe que a sessão antes era segunda, agora foi para terça-feira. Então, quando se põe isso aqui, então às vezes um e outro não vai poder comparecer e fica chato. Diante disso, então, eu me manifesto contrário a este artigo. Artigo 7º, ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcos Dalma. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, da visita. Em defesa desse artigo, digo que a importância de fazer as comissões nas quintas-feiras, como em outras legislaturas também já vinham sendo feitas, é a questão de comprometimento como vereador na sua causa e pela seriedade. Visto que mesmo antes das sessões não funcionava, a gente é testemunha disso, questão de horário também, muitas vezes alguns vereadores não tinham como aparecer antes da sessão para juntarmos as comissões para ser deliberado, e outra importância é fazer as comissões numa quinta-feira, semana antes da sessão, quando precisar tirar dúvidas quanto ao projeto, nós temos o tempo hábil da quinta até a sessão, caso necessário, podemos convocar uma extraordinária para as comissões para discutir os projetos e dar o parecer favorável ou contrário. Mas nós temos um tempo hábil para chamarmos os responsáveis, o prefeito, os secretários, ou quem tiver em questão ao projeto, para discutir. E eu acho que seria uma forma bem mais inteligente registrar tudo certinho, conforme a ocorrência da reunião das comissões, a ata, também defendo muito, porque, na verdade, não era feito, era apenas colocado um X de favorável, assinatura, e se fosse para discutir as comissões, ninguém teria como discutir, porque não existe nenhuma ata, não existe nem como me defender caso tivesse uma situação, ou comprovar a situação de outro vereador, caso ele tenha dúvidas ou não. Por isso, defendo esse projeto e também peço a aprovação dos demais vereadores, porque isso é uma coisa séria, a gente precisa se comprometer ao cargo que a gente exerce. Obrigado. Artigo 7º, ainda em discussão. Com a palavra, vereador Rafael. Também gostaria de dar minha opinião referente a esse artigo. Eu acredito que, no caso das comissões, tem de haver um outro dia, sim, para que o vereador destine um tempo para que se reúna, caso participe de alguma comissão. Mas, como já manifestei dias atrás a minha opinião contrária à estipulação já de um horário por antemão. Na minha opinião, acredito que a própria comissão eleita tem de, então, definir o seu horário, melhor horário, dentro
do dia que são estabelecidos as comissões. Se as comissões forem estabelecidas toda quinta-feira, sexta-feira ou quarta-feira, seria a própria comissão que então deveria então estipular o seu melhor horário para que pudesse fazer esta reunião. No caso, né, ainda não defini a minha opinião, né, se caso aprovarei ou não esta emenda ali no regulamento, mas gostaria de fazer esta contribuição, até por ter levantado isto anteriormente. Obrigado. Artigo 7º ainda em discussão, com a palavra vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade. Eu sou a favor, sim. Eu vim de uma legislatura e onde nós também nos reuníamos não no dia da sessão, visto que este ano as comissões não funcionam, muitas vezes nós todos estamos aqui, mas alguns não comparecem, e eu acho assim que é mais produtivo, fazendo as quintas-feiras. Eu acho que tem que determinar assim, não para sempre a comissão decidir qual horário, uma vez segunda, terça, ou quinta, quarta, quinta, assim não, cada um poderá se programar de dia e horário determinado é naquele dia, então cada um vai se programar dessa forma e vai ser muito produtivo, visto que se existir alguma dúvida, ainda temos na sexta-feira, ainda temos segunda-feira para agilizar alguma documentação ou para tirar alguma dúvida. Então eu sou favorável, sim. Artigo ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, ainda mais respeito a opinião de todos, mas posso dizer, da forma como vem sendo projetos em regime de urgência especial, se fizermos as comissões nas quintas, aí eu queria terças, então não vai ter comissões. Então todos os projetos, como um exemplo, hoje já, então como é que vamos fazer? Então vai ter 2 vezes por semana. E eu não preciso de outra data, a gente já, hoje, eletronicamente, a gente já recebe, e quem realmente tiver interesse, não precisa de um dia específico para tirar uma dúvida com o secretário ou com o prefeito. E sim, pode correr atrás, não só nas comissões, porque aqui nas comissões, então, o secretário também não vai estar neste momento. Então, vejo isso que poderia ser feito no dia da sessão, e inclusive o regimento prevê que até às 10 horas da manhã pode se protocolar projetos aqui para serem votados no mesmo dia. Então não vejo motivo então de transferir para outra data. Existia reuniões? Sim, mas podem ser mais organizadas ou antecipadas, ou fazer primeiro as comissões e depois a reunião. Então a reunião vai ter um horário determinado. Se for as comissões das 5 até as 6, então a reunião vai ter das 6 às 7 e vai ter que acabar. Não como vem das 5 e se estende às 7 e não tem comissões. Então tem que fazer o contrário. Então, diante disso, eu não vejo nenhuma coisa favorável deste vereador em relação a este artigo, porque vem outro dia, e dos projetos que vêm a partir de quinta-feira, então como é que fica? Então vai deixar para outra quinta, vai atrasar, e com certeza o Executivo Municipal não vai querer. Quando manda em regime de urgência especial, é para aquele dia. Então, não sei se daí as comissões têm que se reunir novamente, então, para fazer esse tipo de avaliação. E sim, podem, se alguém tem uma dúvida em relação a algum projeto, apenas o que falta aqui nesta casa, então, um pouco mais de explicações por parte do Executivo de muitos e muitos projetos diferentes de subvenções que não têm a devida explicação. Este é o único problema. Novamente peço ainda o apoio para votarem contra a este artigo. Artigo 7º, ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 7º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. 4 votos contrários, vereador Rafael, vereador Klaus, vereador Horst e vereador Zauri. Eu vou justificar meu voto antes de eu votar. Quero dizer que sou favorável, e quero dizer ainda, sou favorável nesse horário, devia de ser não às 17h30, mas sim 15 horas, 3 horas da tarde. Visto que aí nós teríamos assessoria dentro desta casa, para assessorar qualquer dúvida. Se tivesse também... poderíamos estar consultando a assessoria jurídica da prefeitura. Aí veja assim, ó, que se fica um pouco difícil
mas para que facilite o trabalho da presidência, porque como fui presidente desta casa, eu sei o transtorno que é para você fazer uma ordem do dia sem parecer nos projetos. Por isso eu voto favorável ao artigo 7º da redação, então, a redação do artigo 7º. Solicito, então, vereadores, então, contrário, vereador Rafael, vereador Klaus, vereador Horst e vereador Zauri. Vereadores favorável, Nelson Fischer, Marcos Dalman, vereadora Letícia, vereadora Kari e vereadora Amarildo. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, que faça a leitura da próxima proposição. Artigo 8º. O parágrafo 3º do artigo 90 passa a ter a seguinte redação. Aprovada a constituição de comissão parlamentar especial, será editada portaria pelo presidente da mesa diretora, devendo comissão parlamentar especial ser instalada e composta num prazo de 5 dias úteis subsequentes à portaria que constitui e eleger seu presidente e o relator, fixando a data de início de suas atividades. Está em discussão o artigo 8º, a redação do artigo 8º. Com a palavra, a vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, também é um ajuste, fala aqui sobre as comissões parlamentares especiais. Na verdade, a redação anterior, ela falava em resolução, será editada uma resolução. E nós sugerimos, então, que coloque nesse parágrafo 3º, será editada uma portaria pelo presidente da mesa diretora. Então, só essa alteração para facilitar um pouco o trabalho e o dinamismo aqui dessa casa. Só um ajuste. Redação do artigo 8º ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, também conforme a vereadora Karen já falou, apenas então passou de resolução para portaria nesse artigo. Então também me manifestar favorável. Redação do artigo 8º ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 8º em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Artigo 8º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura da próxima proposição. Artigo 9º. O parágrafo 3º do artigo 92 passa a ter a seguinte redação. Aprovado o requerimento pelo plenário, a comissão parlamentar de inquérito será constituída através de portaria do presidente da mesa diretora no prazo de 10 dias e composta de 3 vereadores indicados pelos líderes partidários, devendo-se observar tanto quanto possível o critério da representação partidária proporcional. Está em discussão o artigo 9º. Com a palavra, a vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, da mesma forma como o artigo 90, esse artigo 92 que fala sobre as comissões parlamentares de inquérito, da mesma forma a redação anterior falava em resolução. Também nesse novo parágrafo 3º, então essa comissão parlamentar de inquérito será constituída através de portaria do presidente da mesa diretora. Também só uma alteração na redação. Artigo 9º ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, assistente à visita, também apenas umas mudanças na redação, então a adequação que foi feita pela comissão. Então também quero, conforme a vereadora Karen já se manifestou, também manifestar meu voto favorável ao artigo 9º. Artigo 9º ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 9º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Artigo 9º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 10º. O parágrafo 3º do artigo 101 passa a ter a seguinte redação. Os projetos de leis complementares para serem discutidos e deliberados exigem quórum da maioria absoluta dos vereadores da Câmara Municipal. Artigo 10º está em discussão. Com a palavra, vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, aqui também o parágrafo 3º ele estava de forma errônea. Na leitura do regimento interno anterior, nós fizemos esse conserto. Então, o parágrafo 3º, anteriormente, falava em as leis complementares municipais. Nós ajustamos os projetos de leis complementares
para serem discutidos e deliberados exigem quórum da maioria absoluta dos vereadores da Câmara Municipal. É só realmente um ajuste na redação. Artigo 10º, ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, também me manifestar em relação ao artigo 10º, então, como a vereadora também já se manifestou, apenas uma alteração na redação para deixar mais transparente possível. Diante disso, também me manifestar favorável. Artigo 10º, redação ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 10º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Klaus a leitura do próximo artigo. Artigo 11º. O artigo 104 passa a ter a seguinte redação: o pedido de retirada de proposição de autoria da mesa diretora ou comissão permanente somente poderá ser formulado por requerimento de forma verbal ou escrita de seus respectivos membros. Está em discussão a redação do artigo 11º, com a palavra a vereadora Cari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, a redação do parágrafo 11, anteriormente, ela era muito limitada, né? Porque o pedido de retirada de proposição, ela era feita somente por requerimento de seus respectivos presidentes. E agora, então, facilitou um pouquinho, pode ser, então, por requerimento, de forma verbal ou escrita, de seus respectivos membros, visto para justamente facilitar e, como nós sempre pensamos no dinamismo da Câmara, da forma facilitar os trabalhos aqui nesta casa, nós sugerimos, então, a mudança desse parágrafo 11. Ele ficou, então, com essa redação que o vereador Klaus já leu, né? O pedido de retirada de proposição de autoria da mesa diretora ou de comissão permanente somente poderá ser formulado por requerimento, acrescentamos, de forma verbal ou escrita, de seus respectivos membros. Então, de qualquer membro. Seria isso. Obrigada. A redação do artigo 11º ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, também gostaria de me manifestar e dizer que só foi, então, acrescentado de forma verbal ou escrita nesse artigo. Então, também apenas para talvez agilizar os trabalhos desta casa, então foi feita essa adequação. E antes disso também quero me manifestar favorável ao artigo 11º. Redação do artigo 11º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 11º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Artigo 11º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 12º. Fica acrescido ao parágrafo único ao artigo 116 com a seguinte redação. Parágrafo único. É dispensável a deliberação em plenário quando o requerimento for apresentado e assinado por todos os vereadores da Câmara Municipal. Artigo 12º em discussão. Com a palavra a vereadora Cari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, este artigo 116 fala sobre os requerimentos. Ele tem 6 itens e acrescentamos, neste caso, um parágrafo único. No caso, quando o requerimento é assinado por todos os vereadores, não existe mais a necessidade de se fazer a deliberação aqui em plenário. Não precisa ser discutido, visto que ele já é assinado por todos os vereadores. Então, é mais uma forma de nós economizarmos tempo e trazer mais dinamismo às nossas sessões da Câmara Municipal. Artigo 12º ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita. Também de antemão já dizer que sou contrário a este requerimento, uma vez que às vezes é o trabalho desta casa e a gente não pode nem comentar sobre o que vem sendo feito nesta casa. Como também fui voto vencido na comissão, então aqui quero também propor meu voto contrário e também ainda pedir o voto contrário dos demais colegas que assim acharem vontade contra. Apesar de
todos assinarmos todo o requerimento, mas em nenhum momento podermos discutir da onde que vem a sugestão nesse momento. Então eu vejo totalmente inviável, e assim realmente os trabalhos desta casa então não tem transparência nenhuma. Por que foi feito, de que forma, quem sugeriu, foi o executivo municipal ou foi pela entidade. Então cada vez mais esta casa está sendo escondida se for aprovado este artigo. Então peço então a reprovação deste artigo. Artigo 12º, ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco o artigo 10º, a redação do artigo 12º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Votos contrário, vereador Zauri e vereador Klaus. Os demais vereadores favoráveis. Então, artigo 12º aprovado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 13º. O artigo 117 passa a ter a seguinte redação. Os requerimentos a que se refere ao inciso 6º serão aprovados pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. É dispensável a aprovação em plenário quando o requerimento for apresentado e assinado por todos os vereadores da Câmara Municipal. Está em discussão o artigo 13º. Com a palavra a vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, o parágrafo 1º, ele, na verdade, no regimento interno anterior, ele era o parágrafo único, ele passou a ser, então, o parágrafo 1º, e o parágrafo 2º, mais uma vez, cita, né, que é dispensável a aprovação em plenário quando o requerimento for apresentado e assinado por todos os vereadores da Câmara. Mais uma vez, ele cita essa questão da aprovação, que é dispensada, então, no caso, se é assinado por todos os vereadores. Artigo 13º, ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, então, sem discussão, também, novamente, manifestar o meu voto contrário. Artigo 13º, ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 13º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Voto contrário do vereador Klaus, os demais vereadores, voto favorável. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 14º. O caput do artigo 131 passa a ter a seguinte redação. As proposições protocoladas até as 10 horas do dia da sessão ordinária serão incluídas na pauta da mesma e lidas durante o expediente, sendo despachadas pelo presidente, que indicará as comissões permanentes competentes para análise da matéria e emissão de parecer no prazo legal. Está em discussão o artigo 14º. Com a palavra a vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, aqui nós também fizemos um ajuste da redação. Nós retiramos, na verdade, a expressão com exceção dos projetos de lei, né, de autoria do Executivo Municipal, e adequamos um pouco melhor essa redação conforme a nossa realidade aqui da Câmara. É só um ajuste também de redação. A redação do artigo 14º, ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Apenas, então, concordando o que a vereadora Karen já falou, e também me manifestar favorável ao artigo 14º. Redação do artigo 14º, ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco em votação a redação do artigo 14º. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A redação do artigo 14º, aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Klaus a leitura da próxima proposição. Artigo 15º. O caput do artigo 140 passa a ter a seguinte redação. O vereador presente no plenário abster-se de votar quando a matéria for de seu interesse pessoal. Artigo 15º, em discussão. Com a palavra a vereadora Kari.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, o artigo 140, a redação do artigo 140 anterior, ele causava dúvidas, né, aqui no nosso plenário, quando da votação de alguns projetos. Porque na redação anterior, ele falava assim: o vereador presente no plenário não poderá excusar-se de votar, devendo abster-se. Entretanto, quando a matéria for sob deliberação, for de seu interesse pessoal ou de parente afim ou consanguíneo, até 3º grau, inclusive. Então, nós facilitamos esse entendimento e praticamente ficou uma frase só. O artigo 140 ficou assim: o vereador presente no plenário abster-se-á de votar quando a matéria for de seu interesse pessoal. Então, se tiver algum interesse pessoal, já aconteceu com a minha pessoa, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos, que né, eu posso votar em causa própria, eu me retirei, me absti do voto, né, fiz a abstenção do voto e me retirei aqui do recinto. Então, para não causar nenhuma dúvida, a redação ficou mais clara. Seria isso. Redação do artigo 15º em discussão, com a palavra vereador Klaus. Também, senhor presidente, gostaria de me manifestar favorável, dizer que apenas é quando interesse pessoal. Nos outros projetos, então, cabe mais principalmente a funcionários públicos, no caso da vereadora Karen. Os demais, então, não sei se ainda tem um artigo nesse sentido, mas continua, então, a saída do plenário para quem não quiser votar contrário. Então, apenas de interesse pessoal, então pode se abster na votação. Também me manifestar novamente favorável. Artigo 15º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 15º em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A redação do artigo 15º, aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 16º. O caput do artigo 146 passa a ter a seguinte redação: a votação será nominal nos casos em que seja exigido quórum de 2/3 dos vereadores. Está em discussão o artigo 16º. Com a palavra, a vereadora Karen. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, este artigo 146, a redação anterior, nós também fizemos um ajuste. A redação anterior era: a votação será nominal nos casos em que seja exigido quórum de maioria absoluta. Então, quero chamar a atenção aqui, o quórum de maioria absoluta. E agora, nós colocamos quórum de 2/3 dos vereadores. Então, retiramos a maioria absoluta desta redação. Artigo 16º, ainda em discussão, com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, conforme a vereadora também já foi, apenas excluída, então, maioria absoluta, e sim, só ficou 2/3 dos vereadores, então a votação seria nominal. Diante disso, também me manifestar favorável ao artigo 16º. Artigo 16º, ainda em discussão. Coloco em votação a redação do artigo 16º. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A redação do artigo 16º, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 17º. O caput do artigo 161 passa a ter a seguinte redação: os projetos que trata do inciso 2º do artigo 160 deste regimento interno serão instruídos com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ou vencido o prazo sem que o mesmo tenha sido apresentado. Serão encaminhados ao presidente da mesa diretora para inclusão na ordem do dia da primeira sessão subsequente para discussão e votação. Está em discussão o artigo 17º, com a palavra, vereadora Karen. Esse artigo 161, na verdade, só existia um erro de digitação ou de redação, porque esse inciso 2º do artigo 159, como constava no regimento interno anterior, ele não existe. Então, na verdade, o doutor Fábio nos ajudou a pesquisar e esteve junto com a comissão e descobrimos, então, que é só um ajuste mesmo. Os projetos que tratam inciso 2º, a redação fica toda igual, do artigo, na verdade, 160 desse regimento interno. E no regimento interno anterior falava do regimento 159. Então, só a correção do número do 159 para o 160.
Artigo 17º ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadores, distinta visita, também é apenas a alteração do artigo 160, no caso antes era 159 e o antigo anterior não se trata então, que é o artigo 160, só apenas a numeração que estava errada. Me manifestar também favorável ao artigo 17º. Artigo 17º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 17º em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Artigo 17º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 18º. O artigo 163 passa a ter a seguinte redação. O projeto de decreto de apreciação das contas do município deverá ser levado à deliberação do plenário no prazo de 60 dias, contados da entrada oficial do projeto de decreto legislativo em sessão plenária, obedecendo à seguinte tramitação. Recebido o protocolo, o processo do Tribunal de Contas, o presidente da mesa diretora determinar a leitura de sua ementa junto ao material de expediente, em plenário na primeira sessão ordinária subsequente. Segundo, em seguida, determinar que seja formado o devido processo legislativo e disponibilizará a decisão do Tribunal de Contas dos Vereadores e remeterá o processo para a Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo máximo de 15 dias em atenção a disposto no parágrafo 3º do artigo 52 da Lei Orgânica, contados do seu recebimento, para apresentar seu parecer definitivo, acompanhado do projeto de decreto legislativo para apresentação ao plenário. Está em discussão a redação do artigo 18º, com a palavra vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, chamo a atenção aqui no parágrafo 1º, a mudança principal ali seria, determinará a leitura de sua ementa junto ao material do expediente, essa é a principal mudança. E no item 2, com relação ali a Comissão de Finanças e Orçamento, terá o prazo no máximo de 15 dias, e no regimento interno anterior constava em 45 dias. Também vem ao encontro para que nossas sessões sejam mais dinâmicas, que nós possamos fazer de uma forma mais dinâmica e mais prática, para que seja discutido os projetos de lei que vêm a esta casa. Artigo 18º, ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, também gostaria de me manifestar, como a vereadora já falou, parágrafo 1º, então, teve a mudança ali, até está em negrito, a sua ementa, e o segundo, então, foi de 15 para 30, que eu não vejo, e talvez que a casa seria mais dinâmica, devido ao conteúdo, que é muito perigoso sempre aprovar ou rejeitar as contas do Executivo Municipal. Então, não vejo aqui, porque com certeza tem um prazo de 60 dias aqui para o plenário, então depois que passou feito pelas comissões, então existe outro prazo. Mas neste prazo aí de 30 para 15 também não faz tanta relevância e tem outros motivos, então, para talvez levar, se precisar, argumentar ainda mais sobre as contas do Executivo Municipal. Mas diante disso também quero me manifestar favorável ao artigo 18º. Artigo 18º ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 18º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A redação do artigo 18º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura da redação do próximo artigo. Artigo 19º, o inciso 3º do artigo 164 passa a ter a seguinte redação. Outros títulos que venham a ser previstos em leis municipais, dentre eles a concessão da medalha Rost William Bernard e a comenda professora Paula Huber. Está em discussão o artigo 19º, com a palavra vereadora Karen.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, visita que nos honra. A gente também adequou esse artigo 164, visto que esse regimento interno, esse último regimento é de 2010, e a comenda Paula Uber foi aprovada em 2013. Então, adequamos esse item 3, além da medalha Horst Wilhelm Bernhard, também a comenda professora Paula Uber. É só um acréscimo e um ajuste. Artigo 19º, ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, distinta visita, também me manifestar em relação. Foi apenas, acho que, incluída a comenda, então, professora Paula Uber, que foi, então, instituída, ou foi aprovada aqui em 2013, então, todos os anos, 1 ou 2 professores, através de um procedimento dentro das comissões, para fazer a escolha, e depois são homenageados aqui nesta casa. Então, seria apenas a inclusão da comenda professora Paula Uber, onde antes só era somente a concessão da medalha Horst Wilhelm Bernhard. E antes disso também quero me manifestar favorável ao artigo 19º. Artigo 19º, ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 19º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A redação do artigo 19º aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, a leitura do próximo artigo. Artigo 20º. O caput do artigo 190 passa a ter a seguinte redação. O grande expediente será destinado aos vereadores para a apresentação de seus pronunciamentos pelo prazo máximo de 10 minutos para cada um. Artigo 20º, em discussão, com a palavra a vereadora Cari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, retomamos a questão do tempo em tribuna, que já constava como 10 minutos quando assumimos esta casa, e um tempo atrás, em 2013, foi votado aumento para 14 minutos, e estamos sugerindo o retorno para 10 minutos nos pronunciamentos em tribuna, visto que 10 minutos podemos fazer muitas falas sobre muitos assuntos, e se falarmos de uma forma objetiva. Então, peço a aprovação deste artigo 190. Artigo 20º, ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, vereadores, distinta visita. Inicialmente, já dizer que sou contrário. E sim, como não se pode fazer nenhuma emenda, eu ia aumentar esse tempo, porque do jeito como vem acontecendo as coisas, nós precisamos de mais tempo de tudo, para a gente realmente termos tempo em transmitir tudo o que a gente passa de uma semana para outra, tudo o que vem acontecendo, das coisas que vem sendo deixado de lado, e assim este é um momento. E como sempre dizem, é a democracia, é um momento para as pessoas poderem se manifestar aqui dentro desta casa. E volto a dizer, se todos os vereadores usarem a tribuna toda semana, o tempo é 10 minutos. Só se alguns não forem, então aumenta o tempo, conforme sempre foi nesta casa. Mas se todos forem, então fica 10 minutos. Então, fui um dos autores na época, então, a aumentar esse tempo, para que realmente a gente possa transmitir todas as nossas... Muitas vezes a gente precisava de meia hora para transmitir todas as nossas mensagens que vêm de uma semana para outra. Se o Executivo Municipal colaborasse um pouco mais, com certeza a gente talvez não ia comentar tanto aqui nesta casa, mas precisamos sim fazer nosso papel aqui de defensor da comunidade e apontar o que está certo e o que está errado. Então, faço aqui também meu voto contrário, e ainda pedindo para os demais ainda que não se manifestarem, também votarem contrário a este artigo. Redação do artigo 20, ainda em discussão, com a palavra a vereadora Letícia. Senhor presidente, vereadora Karen, vereadores, comunidade, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a comissão, que, por maioria, deu essa nova redação ao artigo 190. Na época, quando foi alterado a redação, eu já fui contrária a essa alteração,
E parabenizo por ter voltado aos 10 minutos, espero que seja aprovado, pelo simples fato de que, na época, eu já fiz esse comentário, que o que importa é a qualidade do que você fala e não a quantidade. Então, acho que, perfeitamente, um vereador pode se organizar em 10 minutos, como foi já de todo o tempo, e acho que em 14 minutos acaba extrapolando o assunto, como uma boa reunião. Quando a gente faz, se ela extrapola meia hora ou uma hora, ela acaba sendo improdutiva. E muitas vezes ouve-se que a população, ao escutar o pronunciamento de vereadores, às vezes não entende o que querem trazer na mensagem. Então, talvez seria o caso de resumir aquilo que se pretende falar, e com certeza, em 10 minutos, eu também faço as minhas críticas quando vou à tribuna, e acho que fica bem expressado o que eu quero dizer naqueles 10 minutos. Então, não tem necessidade de estendermos ainda mais esse tempo, que muitas vezes ainda não é suficiente e ainda é extrapolado em muitas oportunidades. Salvo engano, eu até em razão de protesto, eu sempre respeitei os meus 10 minutos na tribuna, porque fui contrária ao aumento desse tempo. Então, eu peço realmente que aprovem, para que retornem aos 10 minutos, pela qualidade que essa casa tem que preservar. Obrigada. Artigo 20º ainda em discussão, com a palavra vereador Zauri. Senhor presidente, colegas vereadores, como desde o início eu também questiono muitas vezes o tempo de tribuna, os apartes, pelo excesso, mas desde o início também coloquei a minha opinião, que poderia sim se deixar os 14 minutos, foi uma das poucas coisas que eu falei, e diminuir então, ou tirar os apartes, ou diminuir para 1 minuto os apartes, que também não vi ali com relação. Então, deixo o meu voto contrário. Acredito sim que devia diminuir para 1 minuto os apartes, ou apenas uma parte, o que compensaria esses 4 minutos, porque são 2 minutos uma parte, e se tu colocar 2 apartes a menos, já são 4 minutos. E isso ia ter um desgaste ia ter uma economia muito maior de minutos do que tirar próprios 14 minutos da tribuna. Se cada vereador aqui pedir 2, 3 vezes a parte, e cada vez 2 minutos, então deixa só com a tribuna. Então é por isso o meu motivo contrário. Artigo 20º ainda em discussão, com a palavra vereador Marcos Dal. Obrigado, senhor presidente. Defendo esse artigo porque até a vereadora Letícia já foi feliz no seu pronunciamento, que quando se fala com propriedade, e os 10 minutos são suficientes. Lembro que por vários anos eu vinha frequentando essa casa como visita, assistindo às sessões, testemunho ao senhor Jaime Fibras, que está assistindo a essa sessão extraordinária. Sempre nos 10 minutos se falava bem, era produtivo, e quando se falava com propriedade, todos entendiam e o assunto ficava com clareza. Muitas vezes, quando a forma é estendida, acaba se fazendo muito rodeio e acaba até, talvez, confundindo a população, não entendendo o que está a vir, qual assunto a ser colocado em questão na tribuna. Então, sou favorável aos 10 minutos, bem aproveitados, e peço o voto favorável dos demais colegas vereadores. Artigo 20º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 20º em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Votos favoráveis do vereador Nelson Fischer, Marcos Dalman, vereadora Karen Letícia. Votos contrários, vereador Horst, vereador Zauri, vereador Klaus e vereador Rafael. Portanto, também voto contra esse artigo 20. Solicito ao vereador Klaus a leitura da próxima proposição. Artigo 21º. Os incisos 3º e 4º do artigo 206 passam a ter as seguintes redações. A cada 10 minutos na discussão dos processos de destituição da mesa ou membros da mesa diretora, de cassação de mandato de vereador e de apuração de responsabilidade do prefeito municipal, inclusive ao relator e ao denunciado ou seu defensor.
E o quarto, até 2 minutos por apartes, limitado em apenas uma aparte por vereador em cada pronunciamento do vereador no grande expediente. Está em discussão o artigo 21. A redação do artigo 21. Com a palavra, a vereadora Karen. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, na verdade aqui o item principal a ser mudado é o item 4, até 2 minutos para partes, limitados apenas uma parte por vereador em cada pronunciamento do vereador no grande expediente. Antes da forma como vem acontecendo, até o presente momento, o vereador pedia uma parte, uma segunda parte, uma terceira parte. Então, a partir de agora, fica limitado apenas a a parte, quando algum outro colega vereador esteja usando a tribuna. Seria essa a principal mudança. Artigo 21º, ainda em discussão, com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Também volto no mesmo linha de pensamento e dizer que aqui esta casa fala quem quiser, mas tirar aqui os apartes quando o orador está na tribuna, ele cede a parte se ele achar necessário a contribuição de algum colega aqui desta casa, mas aqui tirar, isso aí eu não vejo como democracia. E aqui nós estamos aqui para esclarecer fatos, assuntos de interesses da comunidade e não precisando tirar essas a parte dos vereadores. O orador cede se ele quiser, não precisa apresentar um artigo tirando, e sim o simples, quantas vezes aqui já foi negado nesta casa uma parte para um vereador e para outro. Então não vejo motivo de usarmos isso formalmente para eliminarmos. Então, novamente, peço também a reprovação, o apoio para a reprovação deste artigo. Artigo 21º, ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora Letícia. Senhor presidente, vereadora Karen, vereadores, comunidade. Eu só acho lamentável que realmente os vereadores não têm interesse em otimizar os trabalhos dessa casa, que é um requerimento de grande parte da população, que realmente estão cansados com nossas sessões duradouras e, às vezes, perde-se na qualidade disso. Essa, eu acho que foi uma forma que a comissão encontrou de realmente reduzir os apartes, que, com todo respeito, sabemos que tem vereador que vai na tribuna com combinações de apartes já. Já sabe quando vai pedir uma parte, quando o outro vai pedir uma parte, e muitas vezes já tivemos até um debate aqui de tantos apartes que foram pedidos no mesmo pronunciamento. Então, realmente acho que se um vereador pede uma parte, tem na próxima semana, qualquer coisa, se precisar, usa o seu tempo do pronunciamento, que agora é de 14 minutos, continua sendo esse tempo absurdo, e tem tempo, então, para responder na tribuna naquela oportunidade. Então, eu sou favorável a forma como está redigida pela proposta da comissão. Artigo 21º, ainda em discussão, com a palavra, vereador Klaus. Ainda gostaria de fazer um comentário, posso até concordar com a vereadora Letícia, mas um dos fatos que eu voto contrário é esse, porque a redação que foi apresentada inicialmente e assinada pelo membro desta comissão, então era diferente. E agora foi refeita, e já tínhamos finalizado os trabalhos, então esse é um motivo. Mas quanto aos apartes, isso realmente não sei se há combinação, mas o orador, realmente existe essa regra de ceder ou não. Então não vejo motivo de, talvez, dinamizar os trabalhos. O orador que decide se realmente ele quer dar uma parte para o vereador, se esse possa contribuir, ou simplesmente quando está se estendendo pode cortá-lo imediatamente. Então, diante disso, também quero aqui me manifestar novamente contrário a este artigo. Artigo 21º, ainda em discussão, com a palavra, vereador Rafael. Obrigado, presidente. Eu manifesto aqui a minha opinião contrária a esta emenda, tendo em vista de que nós estamos justamente para isto aqui na Câmara de Vereadores. Estamos aqui para debater, né,
diversos assuntos inerentes à comunidade, projetos de lei, indicações, requerimentos, problemas que acontecem aqui na cidade. E uma vez que você priva a opinião de um dos vereadores aqui, que tem o direito, né, damos mais um passo atrás aqui à democracia. Já não basta a população, né, ter que apenas sentar aqui à frente do nosso plenário e não ter o direito à voz para com nós vereadores em temas inerentes à cidade. Agora, os próprios vereadores terem a perda de melhor debater assuntos aqui da comunidade, eu discordo. Eu concordaria se fosse então reduzido o tempo dos 3 apartes de 2 minutos de cada um para 1 minuto. Até nesse ponto ali eu seria a favor, como já comentado né, em outra reunião que nós fizemos informal aqui na Câmara. Mas reduzir de 3 para 1, na minha opinião, eu sou contra. Obrigado. Artigo 21º ainda em discussão, com a palavra vereador Marcos Dalma. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, não é um debate. O pronunciamento é do vereador, concede a parte se quer. Quando se fala em democracia, quantos da parte já foram negados, principalmente para o vereador Nelson e para mim, vereador Marcos? Então não existe democracia. É um direito, claro, do vereador e conceder ou não. Então não se fala em democracia na questão dos apartes. Debate, como a vereadora Letícia já falou, que já ocorreram. Se entendeu em várias situações que foi combinado para se alongar, para se aproveitar do tempo, pois cada um tinha 14 minutos e o aparte se estendia mais 10, 15, enquanto o vereador ficava meia hora na tribuna. Isso, para mim, não é debate. Debate, se for para conversar, vereadores, antes da sessão, como já falei, até discutindo projetos, se sentássemos e aproveitássemos o momento aqui para discutirmos projetos enquanto estamos sentados aqui, ou blocos fechados combinando voto ou não, nós poderíamos produzir e melhorar muitos projetos, por exemplo, o projeto do Fitzen que foi mencionado nas últimas sessões. Nós teríamos produzido muito mais, melhorado um projeto que talvez seria muito importante, aproveitando não em bloco, mas sim todos os vereadores, porque nós somos vereadores e não estamos aqui partidários. Então, eu sou favorável a esse artigo, peço que pense bem e vote a favor, porque nós estamos aqui não num debate, mas sim cada um aproveitando seu tempo para expor a sua opinião ou o que ele quer apresentar para a comunidade, e não um debate. Redação do artigo 21º ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, ainda gostaria de fazer um comentário em relação à fala do vereador Marcos Dalma. Com certeza, vereador, se a parte da Vossa Excelência fosse feita mais como líder do governo aqui nesta casa, com certeza, talvez, às vezes não ia dar um debate, sim uma discussão, e talvez vinha com mais transparência o que realmente o projeto visa, onde que o projeto quer chegar. Mas se alguém quer receber alguma coisa, vai ter que ir atrás sozinho, pesquisar, pegar uma informação em outros lugares, ou sozinho, ou ao Executivo Municipal. Esse apenas... E eu vejo também, é uma maneira talvez do vereador aqui não se expressar. Então, se alguém quem realmente um dia for candidato, vai ser julgado por aquilo que falou. Se acham que é demais, mas como o vereador Rafael falou, isso é democracia, fala quem quiser. Mas eu vejo que, pela vossa fala, então, quer que a gente não fale. Então, está tudo muito bom, não vejo nada acontecendo, então a gente também não pode se calar. Então, esse é o momento aqui, agora querem nos tirar. Então, não vejo esse motivo. Então, novamente, contrário. Posso dar uma... Artigo 21º ainda em discussão, com a palavra vereador Rafael. Olha, se o objetivo de alguns vereadores aqui é reduzir o tempo da sessão da Câmara pelo fato da comunidade ter reclamado de que são muitas horas retransmitidas na rádio ou em outros meios de comunicação, eu gostaria de atentar, então, à sugestão do vereador Nelson Fischer, que fez aqui algumas sessões atrás, onde apenas a parte da tribuna, né, seria retransmitida na rádio, né, do início ao fim, e a aprovação dos projetos seria lançada, então, como hoje já é lançada em outros tempos aí na rádio, né, para informação
da comunidade. Acredito de que iria aumentar o interesse da população ouvinte, tendo em vista que também, na maioria das sessões, né, que nós temos aqui na Câmara de Vereadores, 90% do público só fica na sessão para ouvir os vereadores em tribuna. Após o término, né, do tempo em tribuna, levantam e se retiram. Independentemente se tem um vereador inscrito, 3 vereadores inscritos, 8 ou 9 vereadores inscritos. Então, tende-se dar uma atenção também ao interesse da população. E eu acredito que o interesse da população hoje é mais em querer ouvir o tempo de tribuna do vereador do que acompanhar todos os projetos que são discutidos aqui nesta casa. Artigo 21º ainda em discussão. Verificando que nenhum dos demais vereadores pretende se manifestar, coloco a redação do artigo 21º em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Votos contrários, vereador Rafael, vereador Klaus e vereador Horst. Os demais vereadores, vereador Nelson, vereador Marcos, vereador Zauri, vereadora Cari, vereadora Letícia, favorável. Então, a redação do artigo 21º foi aprovado por maioria. Por fim, coloco em discussão o projeto de resolução número 56/2015. Solicito então ao vereador Klaus que faça a leitura. Em única discussão e votação, o projeto de resolução número 56/2015 dos vereadores Letícia Tibés Falcon, Horst Lemke e Nelson Fischer. Objeto: alteração da redação do caput do artigo 184 do Regimento Interno e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Letícia. Senhor presidente, vereadora Karen, vereadores, comunidade. Essa proposta minha, juntamente com os vereadores Horst e Nelson, é para que as sessões da Câmara elas retornem às 18 horas. Inclusive com a aprovação que as sessões de discussão dos projetos das comissões alterada para quinta-feira, conforme foi aprovado por maioria. Então, eu acredito que as sessões nas terças-feiras elas possam retornar ao horário das 18 horas, por acreditarmos que seja um horário até que as pessoas talvez estejam saindo do serviço, já aproveitam, de repente, e acompanham a sessão. Na época, quando foi alterado para as 19, eu lembro que os autores, a proposta era que realmente aumentasse o público das sessões, mas a gente não vê alteração em relação ao número se esse era o objetivo. Eu acho que não, infelizmente não foi alcançado por causa do horário. Realmente as pessoas vêm à Câmara, às vezes quando tem algum assunto que lhes interesse para ser, no caso, para ser discutido. Então, eu peço em nome dos 3 vereadores, eu, vereador Horst e vereador Nelson, pela aprovação para que a sessão volte a ser às 18 horas. Obrigada. Projeto de resolução número 56/2015, ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Também gostaria de me manifestar em relação ao projeto de resolução apresentado pelos 3 vereadores. Eu vejo assim, quando o plenário, às vezes, como hoje, existe, conforme já falo, a gente conversa com muitas e muitas pessoas que hoje assistem via online. Lógico que não é aquelas coisas ainda, mas a audição, no caso, a gravação, então, que cada vereador fala, está muito claro, apenas talvez na falha ainda de algumas coisas, que talvez ia ser melhorado ainda. E muitas pessoas, então, preferem assistir em casa pela internet do que vir aqui a esta casa. Lógico, com certeza, como era um dos autores na época, eu vejo assim, como hoje um horário comercial, muitas empresas hoje, sempre foi até às 18 horas. Então, se participarem ou não, então, na época, a gente optou com certeza por isso. Talvez botarmos mais gente, mas depois também foi mudado, então, para essas sessões online, via internet. Então, muitas e muitas pessoas que já vinham aqui hoje não vêm mais devido
a essa opção. Mas, deixo aqui bem claro, nada contra que se for aprovado pela maioria dos vereadores, mas inicialmente aqui eu manifesto meu voto ao contrário, ainda dando a chance de as pessoas que trabalhem até as 18 horas possam vir então e acrescentar, fazer esse presente ou ajudar a trazer algumas informações ou visitar aqui como é que funciona uma Câmara de Vereadores. Mas vejo aqui com bons olhos pelos três autores. Lembro que na época acho que o vereador Horst também era a favor de mudar para as 19 horas. Hoje ele entrou junto com o projeto com os outros dois vereadores. Se também for aprovado, eu vejo sempre aqui é democracia e pela maioria que se vence e assim segue os trabalhos da casa. Mas inicialmente me manifesto contrário, como foi um dos autores na época em levar para as 19 horas. Projeto de resolução número 56/2015, ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o projeto de resolução número 56/2015. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Projeto aprovado por maioria, voto contrário do vereador Klaus. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrada a ordem do dia. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previsto para esta sessão extraordinária, dou a mesma por encerrada, agradecendo a participação dos ilustres vereadores. Renovo também os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com a sua presença. Obrigado, boa noite, está encerrada a sessão.